pessoal, para todos, uma boa noite e muito obrigado por estar participando deste webinar, né? Este webinar tem como objetivo estar aí praticamente atualizando o que está acontecendo dentro da ozonoterapia na medicina veterinária e não por falta de cursos a gente vai ficar desatualizado, né? Acho que temos que manter vivo aquela chama que nos levou no início para fazer os cursos de ozonoterapia. E o motivo também deste webinar é porque amanhã, o sábado, devem estar decidindo os membros do Conselho sobre a aprovação completa ou parcial da ozonoterapia na medicina veterinária. Todos esperamos que seja de forma completa, não? Porque quando a gente comenta de que o uso de ozonoterapia na medicina veterinária vai ser experimental, aí os de medicina vão dizer, como outra vez, não? Porque para usar em humanos, fizeram ensaios em animais, não? E agora seria cruel de que os animais tenham que fazer experimentos em humanos para que eles utilizem. Não sei como é que é a lógica, mas, enfim, esse tipo de coisas é o que a gente praticamente está observando e o que nós vamos fazer vai ser mostrar de que realmente essa aqui é uma técnica consagrada e nós vamos ter que vencer essa etapa de fase experimental. Tá? Não é porque a nossa voz é maior, e sim pelo conteúdo que traz isso aqui. Porque não é fazendo barulho que vamos vencer isso aqui, e é mostrar de forma consciente e forma serena todo o trabalho que já vem sendo feito até agora. E para isso está acontecendo este webinar e trazer todo à tona em cima disso aqui. E também este webinar nos está antecedendo ao segundo Encontro Científico Internacional de Ozonoterapia e o quarto Simpósio Internacional de Ozonoterapia na Medicina Veterinária, que estará acontecendo nos dias 5 e 6 de setembro. Este aviso foi feito ainda com dia 4, mas estará acontecendo nos dias 5 e 6 de setembro e será de forma online também. Devemos estar utilizando, quem sabe, esta mesma plataforma. E na semana que vem, no final de semana, no sábado, nós vamos ter um pré-encontro, porque esse pré-encontro tem a finalidade de incentivar a que apresentem o maior número de casos, de relatos de caso, para poder publicar nos anais do segundo Encontro Científico Internacional de Ozonoterapia. Então, esse pré-encontro vai trazer uma palestra do professor Joaquim e do professor Pierre. Os temas temos aqui: atualização e mecanismos de ações biológicas do ozônio, pesquisas em ozonioterapia na medicina veterinária, o que há de novo, o professor Jean, e depois o professor Pierre nos vai contar como preparar um relato de caso para um congresso, como publicar em revista científica. Então, isso é o que praticamente vai trazer a legalidade, não? Então, quem se ocupa pela legalidade vamos ser nós mesmos. O nosso trabalho, o nosso esforço é o que vai fazer isso aqui possível, não? E, certamente, nós já temos tido esta semana ozonoterapia em dermatologia veterinária com a doutora Mariana Tebaldi, ela está aí. Estes vídeos vão ser divulgados no site do Instituto. E ontem o Dr. Roberto Siqueira falou sobre a Declaração de Madrid, a terceira edição, onde eles têm um anexo dentro desta Declaração de Madrid, onde tem os protocolos escritos para a medicina veterinária. São quase 15 tabelas. Né? Quando eu observei isso aí, eu dizia, nossa, está muito mais preciso que o que está feito para humanos. Mas mesmo assim, sendo esse protocolo escrito e tendo esses valores de tabelas, a gente sempre recomenda de que cada vez que vocês têm um paciente, utilizem essa tabela como referência, não como protocolo. Né? Isso a doutora Viviane nos vai contar um pouco mais com sua experiência que ela tem. Tá? E então, nós vamos ter
agora a apresentação da doutora Viviane, e ela é formada em medicina veterinária, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, especialização em residência veterinária, acupuntura e toxicologia, é professora da ULBRA, da graduação e do PIS, e participa de cursos básico avançado de ozonoterapia aqui, junto com o Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. E é membro da Comissão de Medicina Integrativa do Colégio Regional Médico Veterinário de Rio Grande do Sul. Então, o que ela nos vai trazer, mais ou menos, os seguintes temas. O que motivou a utilização da ozonoterapia na universidade? Essa é uma experiência realmente bastante grande para muitos que estão na universidade. O que fazer, como buscar esses meios, não? Que espécies já foram tratadas, como os alunos veem a ozonoterapia. Isso aí é uma coisa que é novidade para os alunos que na graduação certamente não tem ainda curso de ozonoterapia, apenas cursos de extensão, cursos de especialização, não? Existe alguma disciplina específica na universidade que estude a ozonoterapia? Isso também a professora nos vai elucidar um pouco melhor. Como foi a ideia de fazer o doutorado com ozonoterapia por insuflação retal em equinos? Como ele foi realizado e que resultados foram encontrados? Certamente, a noite toda seria curta para falar com bastante detalhes tudo isso aqui, mas de uma forma resumida, ela nos estará contando o que tem de experiência em tudo isso aqui. Então, professora Viviane, eu deixo com você a palavra para podermos dividir um pouco toda esta informação que estamos solicitando. Então, professor, muito obrigada pelo convite, por poder participar. Falar de ozônio é muito gratificante e eu conheci a ozonioterapia, eu sou acupunturista há 15 anos, e eu conheci a ozonioterapia num congresso de acupuntura, numa palestra da professora Yolanda, que vai palestrar, acho que amanhã aqui, né, também, sábado. E a partir dali eu me encantei com a ozonioterapia e com seus resultados. A partir daí eu digo, bom, isso eu também quero integrar na minha rotina. Eu sou professora da Universidade UBRA, Universidade Luterana do Brasil, e por sorte eu tenho coordenadores e dentro do hospital nós temos uma área que permite que a gente utilize técnicas complementares e integradas. A tua voz se perdeu um pouco. Tá. Então, a partir desse primeiro contato com a ozonioterapia, eu disse, eu quero trabalhar com esta técnica também, porque vai trazer muitos benefícios aos meus pacientes. E aí eu consegui, então, como eu trabalho dentro da universidade, eu trabalho no setor de medicina integrativa, com acupuntura, quiropraxia e ozonioterapia, e aí eu pedi permissão para poder trabalhar dentro da universidade. E aí foi permitido, e a partir de então eu fiz cursos, me capacitei, e aí eu comecei a trabalhar com ozonioterapia. E aí dentro da universidade, como eu tenho essa liberdade de trabalho, o único cuidado que eu tinha com os pacientes é sempre pedir a autorização ao tutor para poder utilizar a técnica, sempre explicando como que ela funciona, e, né, o mecanismo de ação, para que a gente, então, tenha o melhor resultado, assim que ela entrou dentro da universidade. Tu quer que eu siga falando ou tu vai me perguntar alguma coisa? Sim. Então, que espécies já foram tratadas na universidade? A grande vantagem da gente poder utilizar na universidade é que lá nós temos pequenos animais, grandes animais, animais silvestres. Então, já tratei cães, gatos, coelhos,
ratinhos e um pato. Então, a gente tem a possibilidade de tratar diferentes espécies. Então, isso a universidade nos possibilita, né? O envolvimento com os alunos, isso é muito bacana, porque eu sempre tenho estagiários no consultório, e esse primeiro contato é importante. E eu começo falando de ozonoterapia, dou aula de anatomia, toxicologia e anestesiologia dentro da graduação. Então, o ozônio, ele entra já na anatomia, porque para eu aplicar ozônio eu preciso conhecer a anatomia, assim como para trabalhar com a acupuntura também, né? Então, desde o início eu digo aos alunos o que é feito, aonde eu faço, eles podem fazer estágio. Então, essa interação é muito bacana e a gente consegue se encantem com a técnica também, à medida que eles vão acompanhando, seja nos equinos, seja na rotina do hospital, seja nos animais internados. Nós temos alunos em todos os níveis. Certo. Então, os alunos que estão fazendo ozonoterapia ou cursos de ozonoterapia, como é que eles veem essa técnica? Você trabalha com alunos de graduação e de pós-graduação também, não? Isso, os de pós-graduação são os alunos que fazem residência médico-veterinária. Então, eu faço questão de, para esses alunos, explicar o máximo da técnica para que eles possam usar dentro da rotina hospitalar. Os cursos dentro da universidade eu faço 2 vezes ao ano, né, de formação para ozonioterapia, e a maioria deles, então, tem contato com a técnica antes da formação, né? Antes de se formar. Então, a partir do primeiro, segundo, terceiro semestre, eles já conseguem não trabalhar com, mas acompanhar tratamentos com ozonioterapia. Certo. Como é que se vê alguma possibilidade de formar cursos já a nível de graduação? Você tem alguma perspectiva com relação a isso? Eu acredito, o que aconteceu? Dentro da residência médico-veterinária, eu consegui implementar, a partir desse semestre, existe uma disciplina que é de medicina integrativa, onde nós vamos falar de várias técnicas integrativas para pós-graduação. Dentro da graduação, o que a gente talvez consiga seriam disciplinas extras, né? Para poder complementar. Então, isso é possível, num futuro é possível. Certo. Então, a nível de pós-graduação, se pode dizer de que já se está implementando, porque eu conheço também a Universidade de Pirassununga, a Faculdade de Medicina Veterinária, e eles têm um curso de pós-graduação em medicina integrativa. E essa medicina integrativa é aberta para todas as áreas da saúde, não só de animais, sino de humanos também. Então, isso aí fica um convite para quem quiser fazer. É um pouco mais amplo e ele não tem restrições. Eu achei muito interessante isso, porque quando se trata um ser vivo, se vê como um ser vivo, não como uma espécie em extinção. Né? Podemos pensar nessa possibilidade também. Sim. Então, isso de que se tem uma disciplina específica na universidade que estude a ozonoterapia, seria, por enquanto, está sendo praticamente a nível de pós-graduação ou cursos de extensão. Sim? Isso, exatamente. Sim. E tomara que futuramente isso seja já parte da formação da graduação também, não? Eu imagino Fica que muito mais bacana. tarde, não? Eu imagino que mais Acredito tarde. que no futuro isso seja uma possibilidade, de nós termos isso já implementado junto na graduação. Certo. Então, professora, eu vou pedir agora que você nos conte quem que foi que te empurrou para fazer o doutorado e como foi realizado e quais os resultados que você teve. Nos conta isso aí. Então, quando eu fui apresentada para a ozonioterapia, eu já tinha um projeto prévio de doutorado que foi modificado em razão da ozonioterapia, né? Então, eu disse,
Quando eu comecei a trabalhar com ozônio, eu pensei, bom, vou fazer o meu doutorado com ozonioterapia. E aí eu fui em busca, e vou contar para vocês que não é fácil, né? Quando a gente monta no doutorado, tem um prazo, a gente precisa respeitar esse prazo, se tem 1000 ideias para fazer, e eu tive a sorte, né, de ter a doutora Roberta Basile, que me direcionou bem para o assunto do meu doutorado e ajudou a eu formar essa metodologia junto com o professor Wilfredo, que colaborou muito para que eu conseguisse desenvolver esse projeto, fazendo muitas tabelas para mim, e isso foi importante. Então, a partir dali, eu disse, bom, vamos trabalhar com ozonioterapia. Consegui fazer um convênio com o Regimento Osório, que é militar e que tem animais, e selecionei 24 desses animais para começar esse trabalho. Esse trabalho foi a utilização por insuflação retal de ozonioterapia em equinos rígidos, para que a gente conseguisse mensurar o estresse oxidativo através de enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, e também do TBARS, que é um marcador de estresse oxidativo, que avalia o malondialdeído. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse projeto. Quer que eu mostre, professor, alguma... Sí, Posso por favor. compartilhar a minha tela? Sí, por favor. Então, conseguem ver? Sí, está perfeito. Pode colocar em modo de apresentação? Sim. Ok? Está pronto. Tá. Então, meu trabalho foi um pouco mais complexo, mas resumindo para vocês, foi o efeito da ozonioterapia por insuflação retal sobre o estresse oxidativo, então avaliado com o TBARS, o ácido tilbarbitúrico e enzimas antioxidantes, e avaliação hematimétrica e bioquímica sérica em equinos rígidos, através de todos os parâmetros hematológicos, bioquímicos desses animais. Então, foram selecionados 24 equinos, e quem trabalha com equinos sabe que conseguir um número de 24 equinos, isso é muito bom, tá? Porque é bem difícil esse material experimental, tá? Então, 24 equinos rígidos, esses equinos eles foram divididos em 4 grupos. Esses 4 grupos receberam doses diferentes, e aqui eu não estou me referindo à concentração, estou me referindo a doses. Então, o grupo recebeu uma dose constante de 0,05 miligramas por quilo, 2 vezes por semana, durante 4 semanas. O grupo 2 recebeu dose constante, maior. Eu usei a dose menor de 0,05 e a dose maior de 0,2 miligramas por quilo. Então, o grupo 1 e 2 usaram sempre a mesma dose. O grupo 3 usou uma dose crescente. Começou com 0,05 na primeira semana, 0,1 na segunda semana, 0,15 na terceira semana e 0,2 na quarta semana. Nós sempre ouvimos dizer que o ozônio ele deve ser aplicado de forma crescente, mas a gente não tinha uma pesquisa específica assim. Então, isso era para nos ajudar neste sentido. Em humanos, a maioria dos protocolos, eles acontecem utilizando 5 dias consecutivos por 4 semanas. Isso para nós que trabalhamos com veterinária, nem sempre é viável. Nem sempre é viável eu ir na propriedade, nem sempre é viável o tutor trazer os animais todos os dias, né? Durante 5 dias consecutivos por 4 semanas. Então, essa metodologia permite que a gente tenha uma noção de quanto essas enzimas podem alterar ou não com essa aplicação. Sí, O grupo 4... Oi. Professora, desculpe. Acho importante ressaltar aqui de que não tem estudo parecido com isso aqui. E um dos motivos desse trabalho é, primeiro, em equinos, nunca ninguém fez isso aqui, não? Então, isso foi também uma inovação e uma
iniciativa praticamente para elucidar isso aqui, porque a gente começou a utilizar en área veterinária, extrapolando os protocolos que tinha de humanos. Embora os estudos foram feitos em animais e extrapolaram para humanos, então o reverso praticamente está sendo feito. Então, agora é apenas, como quem disse, não é apenas, não, temos que fazer isso aqui, é tarefa de casa que tem que mostrar que realmente isso aqui funciona. E o resultado que você vai contar mais na frente, eu acho que é muito mais importante que todo este procedimento. Eu achei muito interessante quando você mostrou nas tabelas, que eu já assisti essa tua apresentação, e realmente eu nunca tinha visto um estudo parecido. E isso que realmente me chamou a atenção e eu pensei, não, tem que ser contado isso aqui. Tá bom, por favor, pode continuar. Tá, então, o grupo 4, nós fizemos ao contrário. Nós começamos com a dose maior, fizemos e foi regredindo semanalmente. Por quê? Para entender o que ia acontecer, porque até então a gente não sabe. Ó, se existe uma dose que deve ser crescente, por que não pode ser uma dose decrescente? Não existiam estudos, então foi a possibilidade da gente conseguir avaliar. Então, como eu disse a você, sempre foi feito pela dose, tá? Então, essa dose foi calculada através da dose vezes o volume vezes o tempo. A partir daí, a gente determinava, a partir da dose, concentrações máximas que chegavam ao que o reto do equino permite, que é 40 microgramas por ml. Então, alguns animais, sim, receberam 40 microgramas por ml, outros receberam 15. Então, a concentração, ela não era importante, porque a dose, ela vem, o cálculo da dose, né, a dose vezes o volume vezes o tempo. Então, o que era importante para mim era a dose, não o fluxo e não a concentração, para ser parelho para todo mundo. Então, se retirava as fezes do reto dos animais, a partir daí se colocava uma sonda número 16, utilizei um aparelho da Ozone Life para realizar o experimento. Aqui está o cilindro de oxigênio, e a partir daí a gente fez 2 vezes por semana durante 4 semanas. Então, uma vez por semana era coletado sangue para fazer as avaliações hematológicas e bioquímicas. E a partir de 24, 48 e 72 horas eram colhidas amostras de sangue para que a gente pudesse mensurar o estresse oxidativo. Então, terças e sextas a gente aplicava o ozônio por via retal, por insuflação retal. Na terça, antes da aplicação, se coletava o sangue para fazer as avaliações hematológicas, e na quarta, quinta e sexta, esses animais eram coletados exclusivamente para fazer as enzimas antioxidantes. Então, 24, 48 e 72 horas após a aplicação do ozônio. Então, foi feita a análise estatística indicada pelo estatístico, né? Então, a análise de variância e seguida de teste T. E os resultados? O que nos chamou a atenção, então? Se nós olharmos esse gráfico, quando eu olho o grupo azul e o amarelo, são os grupos que utilizaram doses constantes. E veja vocês, isso aqui é uma avaliação da superoxidismutase, tá? Essa enzima, então, antioxidante, que foi mensurada. Quando eu uso doses constantes durante 4 semanas, eu não tenho incremento, eu não tenho um aumento dessa enzima antioxidante. Entretanto, tanto na crescente, que é o rosa, como na dose decrescente, que é o verde, ambas, como eu tive alteração de dose, ambas proporcionaram um aumento da superoxidismutase, um aumento das enzimas antioxidantes. Então, esse resultado foi fantástico, porque neste ponto eu podia dizer, bom, desde que eu modifique as doses, eu tenho um incremento da enzima antioxidante. Ok, só que eu também avaliei o estresse oxidativo.
que nós podemos visualizar nesta imagem. Então, aqui nós temos a avaliação do ácido tilbarbitúrico, que é, então, quem faz o aumento do ácido tilbarbitúrico me indica que gerou um estresse oxidativo. E aí nós podemos ver que na dose decrescente, comecei com a dose maior e fui diminuindo, nós temos um leve aumento do T-bars. Então, proporcionou um leve estresse oxidativo. E que no rosa, ó, que é a minha dose crescente, eu não tive estresse oxidativo. Então, não gerou estresse oxidativo em doses crescentes e ainda assim melhorou a enzima antioxidante superóxido dismutase. Então, a partir daqui, ficou claro para mim que sempre que a gente for fazer insuflação retal, neste caso em equinos, né, quando a gente usa então doses crescentes, nós temos um incremento da enzima antioxidante superóxido dismutase sem haver estresse oxidativo, sem aumento do T-bars. Professora, um pouquinho. Oi. Volta um pouquinho. E volta uma tela mais para que o pessoal que nos está assistindo, ele entenda um pouquinho mais. Por exemplo, esse cor de rosa é o grupo 3 e o grupo 4... É o grupo 3. O grupo 3 é crescente e o grupo 4 decrescente. Perfeito. Ah? Então, aqui está estimulando a formação de superóxido dismutase, certo? Isso. Os dois certo. estimulam, mas os só dois que... estimulam. Agora, no próximo slide, por favor. Aqui nós vemos o que nós esperamos desse estresse oxidativo, que esse estresse oxidativo esteja abaixo, certo? Sim. Então, aí nós vemos crescente ou decrescente é melhor. Isso para o pessoal nos entender melhor aqui, não? Então, o grupo 3, que é o crescente, ele rosa, mantém um estresse oxidativo baixo. Não é apenas estimular os antioxidantes, sino também manter esse estresse oxidativo baixo. Eu achei muito importante isso aqui. Por favor, pode continuar. Exatamente. Aqui é para nós visualizarmos de uma outra maneira, né? Esse gráfico de cima está demonstrando as enzimas antioxidantes, na verdade a superóxido dismutase. Então, aqui é no tempo 0, 24, 48 e 72 horas. Tempo 0, 24, 48 e 72 horas da última semana. Aqui eu tenho a primeira e a última semana para comparar. Aqui a gente consegue visualizar, então, aqui o grupo de dose crescente e aqui o grupo de dose decrescente, o grupo 4. Tá? O grupo 4 também apresentou aumento, né? Como a gente tinha visto, só que inferior se comparado ao grupo 3. E aqui, ó, o que nos chama a atenção? Que 24, 48 horas é o pico de aumento da superóxido dismutase. Então, quando eu vou fazer de novo, 72 horas depois, ou a cada 3 dias, eu consigo esse aumento. E esse aumento ele é progressivo, porque aqui é na primeira, essa avaliação é na primeira semana e essa avaliação é na 4ª semana. Então, eu consigo visualizar que existe um estímulo que vai aumentando essa produção de enzima antioxidante. No grupo 4, grupo decrescente, também, ó, 24, 48 e 72 horas, depois 24, 48 e 72 horas lá da última semana. E esse gráfico abaixo, nós podemos visualizar o estresse oxidativo, que no grupo 3, ele inexiste. Não existe aumento do ácido tilbarbitúrico. Não existe estímulo do malondialdeído, então, né? E aqui no grupo 4, eu tenho significativo esse aumento. Então, aqui eu gerei um estresse oxidativo. Então, comparando, mesmo eu tendo um aumento dessas enzimas, dessa enzima antioxidante, como eu tenho um estresse oxidativo, mesmo que pequeno, não é a nossa melhor opção.
posso fazer uma pergunta? Pode. Por exemplo, quando vemos aqui no grupo 3, no grupo 3, com a dose crescente, vai aumentando o superóxido dismutase. Entre a linha azul claro e o amarelo, são 24 horas. Certo? Perfeito. Então, foi aplicado ozônio na linha azul. Foi do primeiro dia de coleta. Foi aplicado na linha azul. Isso. E 24 horas depois foi coletado e na linha amarela se viu esse crescimento. Isso. Certo? E então, 48 na linha cinza. Certo. Mas entre esse intervalo não tinha sido ainda feito a segunda aplicação. Não, só com a primeira aplicação. Só. Certo. Então, eu vou especular aqui, porque quando dizem cada quanto tempo eu posso dar uma vitamina C, será que esse crescimento seria maior ou eu estaria inibindo esse crescimento? Isso deixo para uma reflexão e eu acho interessante isso aqui. Não tem resposta. Isso eu sou consciente. É para pensar? É para pensar. Então, cria aí praticamente uma expectativa. Cada quanto tempo eu tenho que utilizar a vitamina C? É mais ou menos isso aqui nos dá alguma pauta. Mas seria questão de realmente entrar e estudá-lo para ver o que acontece. Será que eu vou aumentar mais ou não vou aumentar desse tamanho? Exatamente, é um próximo trabalho, então. Exatamente. Obrigado. Então, o que eu encontrei? Além das enzimas, eu encontrei na avaliação hematimétrica uma diminuição tanto dos eritrócitos como da hemoglobina e o hematócrito ao longo do tratamento. Mesmo tendo essa diminuição, os valores ficaram dentro dos valores de referência para a espécie. Lembra que às vezes a gente diz, o ozônio não deve ser utilizado em anemias severas, ok? Porque ele tem uma diminuição da série vermelha. Mas aqui a gente vai poder observar que apesar de ter essa diminuição, ela foi significativa, mas ela ficou dentro da normalidade para a espécie. Então é isso que a gente tem que avaliar na hora que eu for decidir se eu vou utilizar ou não num animal anêmico. Eu digo que essa diminuição ela pode acontecer, né, por uma leve oxidação da parede do eritrócito e não parece comprometer o uso da ozonioterapia por insuflação retal em casos de anemia leve, mas aí isso tem que ser estudado. Então, o que a gente consegue observar aqui nessa tabela? Eu vou falar só do grupo 3 e 4, porque é o grupo que se salientou, o que demonstrou ser os melhores. Então, no grupo 3, a gente teve uma diminuição significativa, então eu comecei com eritrócito de 8,13 nesse grupo, e a média, então, ficou em 7. E no grupo 4, que é o grupo de dose decrescente, 7,8, e terminou com 7. Então, assim, reduziu. Na avaliação da hemoglobina, nos dois grupos aqui também que foram os que deram alterações significativas. Então, eu tinha uma hemoglobina no grupo 3, que começou com 9,9 e ela terminou com 8,38. Reduziu, mas está dentro do limite da espécie, tá? No 4, 9,43, reduziu para 8,5. E o hematócrito reduziu no 3 e no 4, só que só no 3 foi significativo. Então, a gente começou no grupo, média de grupo, com um hematócrito de 37,67 e ao final do tratamento nós tínhamos 32,38. Então, é uma redução do hematócrito também. E no grupo 4, de 35 para 32 aproximadamente. Tá? Então, isso é uma evidência de que eu tenho uma pequena redução na série vermelha. Isso a literatura já nos dizia, mas não nos dava muitos parâmetros nesse sentido. Então, aqui a gente tem mais um parâmetro para analisar. Em relação à GGT, né, que a gente mensurou também, então vou falar da GGT e da CK, que foram as duas que deram alteradas, o restante não deu alteração. Existe uma tendência à elevação da GGT à medida que a gente vai continuando com esse tratamento. Entretanto, isso não
também não ficou fora dos limites de normalidade para a espécie. Então, eu teria que avaliar um tempo maior para a gente ver se essa GGT continuaria aumentando. Até aí, ela está dentro da normalidade, mas precisa de um estudo maior aqui. E a ACK, creatinina fosfoquinase, né, ela teve um aumento logo no início do tratamento, né, logo depois, na segunda semana, quando estava tendo a apresentação ao ozônio, vamos dizer assim, e depois ela teve uma queda, ficando dentro dos níveis de normalidade. Aqui a gente teve alterações de concentrações também, né? Em alguns animais eu usei 30, em alguns animais eu usei concentração de 40, isso pode ter influenciado nesse primeiro momento. Então, mesmo tendo esse aumento significativo, não foram evidenciados mais nenhum tipo de alteração. Só para ressaltar, esses animais não tiveram nenhum efeito colateral, nenhum. E uma coisa que não foi avaliada durante o experimento foi, esses animais eram muitos animais de salto, e aí os generais do regimento vinham me dizer, eu não sei o que tu fez, mas ele está ótimo, ele está saltando como nunca saltou. Exemplo do que eles me diziam. Isso não contemplava no meu trabalho, eu não tinha por que avaliar isso, mas isso então veio de bônus, né? Uma melhora do desempenho desses animais atletas. A grande maioria eram animais de salto, eram animais atletas. Então isso veio de bônus. Então o que eu consegui concluir, né, desse experimento? Que a dose crescente de ozônio, ou seja, começar com uma dose, isso a gente também não tinha, tá? Isso é novo, a gente não tinha uma dose padrão, então eu comecei com 0,05 e fui até 0,2 miligramas por quilo. Então, esta dose de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo, aplicada por insuflação retal, produziu uma ação antioxidante. Isso é fato. Tá? O ozônio por insuflação retal não apresenta efeito tóxico ou prejudicial nessas doses aplicadas. Então, por insuflação retal, a partir desses resultados, ela pode-se dizer que ela foi segura, efetiva e com custo baixo. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado. E eu vou ler um pouco as perguntas aqui. E quem tiver mais perguntas aqui pode ir escrevendo. E antes de passar para as perguntas, eu queria fazer uma pergunta de quantos profissionais trabalharam colaborando com teu trabalho? Porque eu sei que é um trabalho bastante grande. Então, que colaboraram, eu, a Pipa, que é uma amiga de coração, que fez toda a parte prática junto comigo, uma biomédica que processou os exames laboratoriais, e esses foram os profissionais que trabalharam diretamente. Depois eu terceirizei o processamento das enzimas e do malão de aldeído, e aí foi dentro do Hospital de Clínicas, que é um hospital, um serviço pago separado. Então, na verdade, foram 3 pessoas. E o laboratório que fez as análises, né? O pessoal do laboratório. As análises bioquímicas foram feitas no laboratório da UBRA por uma menina que faz biomedicina, que se disponibilizou a me auxiliar. Acho que isso e é as importante. enzimas foram feitas daí por biólogas que trabalham junto ao Hospital de Clínicas. Certo, acho que é importante ter, para quem está projetando fazer algum trabalho, verifiquem sempre qual é a estrutura laboratorial que tem para poder ter esse trabalho, não? Porque não é apenas uma pessoa, tem que haver uma equipe, né? E essa equipe é muito importante, é muito importante. Parabéns uma vez mais. Eu vou ler agora aqui algumas perguntas e os elogios também. A Roberta Dumpel dice, trabalho fantástico, parabéns. A Hidolite, parabéns. Acho que é sogra que dice aqui, não é Sora. Orgulho de tu ser tu aluna. Aqui a Roberta Dumpel. Pelo resultado podemos dizer que... Ai, pulou aqui. Podemos dizer que
para ter uma maior efetividade no tratamento com ozônio, deveríamos fazer com uma frequência de 2 vezes por semana? Sim, esse trabalho apontou que 2 vezes por semana a gente consegue ter um incremento importante do aumento das enzimas antioxidantes. Sim, aqui o Lailton dá os parabéns, profe. E aqui a Sara Fernandes pergunta como foi mensurado o fibrinogênio? O fibrinogênio, eu não mensurei o fibrinogênio. Não foi, foram Não, superóxido dismutase? é isso. Não. E aqui o pessoal está dando parabéns mais a Bárbara, a Denise, a Laís. Viviane, você tem interesse em expandir esse seu trabalho para outras espécies? Nós conhecemos no congresso do IBO3A no ano passado. Parabéns por seu trabalho, parabéns, Vivi, sensacional. Bom, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, eu vou pedir para a professora fazer suas considerações finais. E antes vou passar essa última pergunta. Podia falar um pouco sobre a ação da vitamina C com ozônio? E você trabalha Deixa eu com só PRP? Se eu trabalho com PRP, eu trabalho com PRP. Eu trabalho com PRP também, principalmente em intraarticular, ozonizado. É sensacional. Para artroses, né? Tá? Em pequenos animais, que é o que eu trabalho com o PRP. Mas sei de colegas que trabalham com PRP para grandes animais também. PRP, plasma rico em plaquetas, que a gente pode ou utilizá-lo sozinho dentro de uma articulação e posteriormente fazer subcutâneo ao redor dessa articulação, ou ainda a gente pode ativar esse PRP com ozônio. Então, são as duas maneiras que a gente tem de usar. Em relação à pergunta, prof. Wilfredo, não me lembro o nome? Vitamina C. Sobre eu usar em outras espécies. Sim. Esse trabalho eu vou deixar para os próximos, né? Então, posso utilizar e posso ajudar, auxiliar, mas esse trabalho eu deixo para as outras pessoas poder fazer também, tá? Não, com certeza. Em relação à vitamina C, qual que é a pergunta, prof? Com relação à vitamina C, aqui, podia falar um pouco sobre a ação da vitamina C com ozônio? Então, em humanos, inclusive, se usa a vitamina C depois de uma autohemoterapia maior, porque após o que se alega, o que se diz nos trabalhos, né? E que após a autohemoterapia maior, o ozônio faz a sua ação rapidamente, 3, 4 minutos, e a partir daí eu posso, se eu gerei alguma espécie reativa a mais ou além, eu poderia fazer a vitamina C no sentido de anular esse excesso de estresse oxidativo. Então, isso poderia ser feito. Eu não uso na minha rotina vitamina C, a não ser que, por alguma situação, a gente tenha uma dose errada ou efeitos de excitação, sudorese. Aí eu uso a vitamina C. Eu uso com frequência. Certo. Apenas para complementar, não está nada definido com vitamina C qual o protocolo, não? Quantas horas depois, quantos dias depois, não tem nada. E eu acho que aqui cabe um espaço para quem quer fazer um trabalho e complementar o trabalho que você fez, porque aquele crescimento da superóxido dismutase, se desse vitamina C, será que iria inibir esse aumento, esse crescimento? E isso nos estaria dando a resposta. Não, eu acho que é muito interessante. Aqui estão perguntando, qual é a concentração para ozonizar o PRP? Na verdade, a concentração para ozonizar o PRP, eu uso concentração de 20 microgramas. Mas a maioria das vezes eu faço o PRP e aplico o PRP e posteriormente eu uso o ozônio subcutâneo ao redor daquela articulação. Eu costumo fazer mais este tratamento que diretamente o ozônio junto ao PRP, mas eu sei de colegas que fazem junto ao PRP também. Certo. Então, professora, eu acho que aqui já terminaram as perguntas. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e sucesso para a medicina veterinária com a ozonioterapia.
Então, eu queria só agradecer essa oportunidade, falar de ozônio é muito agradável e poder colaborar através desse trabalho. Em seguida, se Deus quiser, ele vai estar sendo publicado, né? Ainda não foi, mas para poder ajudar e a direcionar as demais pesquisas a partir daí. Então, muito obrigada pelo convite e pelo espaço, professor. Muito obrigado a você. E obrigado a todos os presentes, que vocês são o motivo desta realização deste webinar. E não esqueçam de que neste sábado, e ainda temos o webinar amanhã do professor Pierre, e o webinar da doutora Yolanda no dia sábado de manhã, às 10 horas da manhã. Não foi às 8 horas da manhã, porque eu sei que temos que descansar um pouco. E no sábado que vem, de tarde, nós teremos aquele pré-encontro para incentivar a todo mundo a apresentar um relato de caso, porque isso aí é o que vai convencer a todo mundo. Tá? Às vezes, os caminhos não são os mesmos, mas os caminhos que podemos conduzir vai ser aquele de caminho de massas. Quando todo mundo estiver utilizando, não vai ter para quem estar proibindo, porque alguém de todo mundo que está usando vai ser eleito para ser um representante do Conselho de Medicina Veterinária. Né? Então, eu agradeço uma vez mais a tua presença, a presença de todos aqui, e nos vemos amanhã no próximo webinar. Muito obrigado. Muito obrigada.